boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Graças a Deus. Só porque está falando filmando, agora você fala forte, né? Que Jesus nos ampare. Sejam muito bem-vindos a esta casa mais uma vez. E o desejo nosso é o que vocês aqui vierem buscar, vocês consigam, dentro do merecimento, do conhecimento, enfim, vocês ao menos saiam daqui melhores como chegaram, certo? Nós vamos então fazer a leitura dos trabalhos de Samuel. E vamos primeiramente já agradecer a Deus por nós estarmos aqui ainda, existirmos. E sermos gratos por esses momentos. Independente de como ocorreu o nosso dia, uma coisa é fato e uma coisa é certa. Deus esteve conosco em todos os momentos. E Jesus apontou os caminhos todos os instantes. Se tem alguma coisa que não deu certo como nós gostaríamos ou como não era da vontade do Pai, essa falha não é deles. Essa falha é nossa. Certo? Então vamos elevando os nossos pensamentos em Jesus e vamos fazer a prece do Pai Nosso. E depois em seguida, da Mãe Misericordiosa, Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e até a hora de nossa desencarne, que assim seja. Conosco hoje, nosso irmão de jornada e longa, e assim espero que continue, né? Paulo Tadeu, seja bem-vindo mais uma vez. A casa é sua. Fique à vontade. Vamos pegar uma água. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que Cristo continue emanando a sua luz sobre todos nós. Vamos falar sobre reencarnação, compreender para melhorar. Gente, não tem nada meu aqui. É uma página que o Emmanuel psicografou, né, através do Chico. Inclusive o título dessa página é Perante a Reencarnação. Como a gente, como espírita, a gente sabe da responsabilidade que nós assumimos quando lá no plano espiritual a gente pediu para voltar. Né? Nós vamos falar sobre isso. E para variar, chega aqui e a gente esquece, né? E a gente torna a fazer errado, muitas vezes. Mas a gente sabe, meus irmãos, para a gente alcançar o objetivo dessa existência atual, ou essa experiência educativa, e cumprirmos a nossa missão, ou meta existencial pré-estabelecida, porque a maioria de todos aqui participaram do processo reencarnatório. É uma equipe de amigos espirituais, de espíritos altamente evoluídos, que pesam o nosso karma e moldam uma nova existência, onde a gente vai ter que passar por muitas coisas que a gente ficou devendo da lei de Deus, né? E a gente pode mudar muita coisa. Então, gente, é necessário que hoje a gente saia daqui conhecendo e meditando, refletindo sobre essa oportunidade que todos nós assumimos ao reencarnar.
É muito sério, a gente sabe, não é brincadeira. Ninguém brinca com as leis de Deus. Mas vamos começar então dizendo que a palavra reencarnação ela é formada por 3 elementos mórficos. Tá? Re, que é movimento para trás, ou seja, novamente. Em, re-em, né? In. É uma palavra, um sufixo, quer dizer movimento para dentro. E ação. Assim, essa palavra, então, gente, significa o ato de voltar a entrar na carne, ou seja, num corpo carnal, e viver novamente. Viver no corpo de carne, né? Essa teoria, gente, é a teoria das vidas sucessivas. É uma lei da justiça divina, é a própria justiça divina em ação, e é uma das revelações mais importantes da doutrina dos Espíritos, se não a mais importante, porque ela é a misericórdia divina em ação, uma vez que só ela é capaz de explicar racionalmente a maioria dos acontecimentos da nossa vida. Quem aqui nunca se perguntou por que tem gente milionária, por que tem gente miserável, por que tem pessoas que têm filhos bonitos, saudáveis, outros com deficiência, e por aí vai, né? Então, gente, sem essa teoria, esses questionamentos não teriam como ser explicados, ou muitas dessas questões iriam ficar aí, como a gente diz, sem resposta plausível. Eu acho que é por causa disso, eu acho. Não tem achismo. Porque Deus é. Antigamente, na época que não tinha tantas religiões assim, os padres diziam assim, é por causa que é misericórdia de Deus, né? É mistério de Deus. E nós sabemos que Deus não é misterioso. Jesus nos provou isso, mostrou isso. Então, meus irmãos, cada um de nós sabemos pela doutrina, é uma centelha espiritual emanada ou criada por Deus em franco e constante processo evolutivo, em franco desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento íntimo e individual. Estamos aqui provavelmente 30, 40 pessoas. Cada uma aqui está no seu processo evolutivo. Tá? Cada uma aqui tem as suas provas e expiações a passar. E essas expiações não tem como a gente fugir delas. Como diz o caipira, o que é da onça, o lobo não come. Tá? Cada qual com aquilo que criou, ou que tem criado ainda. E assim sendo, gente, compete agora a cada um de nós para se tornar melhor cada dia e evoluir, porque é o objetivo da nossa encarnação, a gente conhecer e meditar, tá? Sobre esse assunto que é de suma importância. Vocês vão ver que legal que é essa página, porque ela acorda a pessoa para as realidades da vida, para a gente parar de brincar de viver, porque muitas vezes a gente brinca de viver. A gente tem atitudes que não são compatíveis com atitudes sérias que Jesus nos ensinou, né? Então, gente, nós precisamos compreender para a gente poder lidar com esse conhecimento no nosso dia a dia. E mais uma vez, o Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, que é o patrono desta casa, vem em nosso socorro. Eu até peço para todos, procurem as obras do Emmanuel
tem várias obras que o Chico psicografou explicando o Evangelho de Jesus, pegando um trechinho de Marcos, de Mateus, e explicando aquilo em uma página para a gente aplicar no nosso dia a dia. Quem quer se auto-evangelizar, eu recomendo Emmanuel. Eu tenho quase todos os livros dele, tá? Então, o Emmanuel, nessa página, que é uma página de alerta para todos nós, perante a reencarnação, ele começa dizendo: não perderás tempo reclamando contra a vida, porque a gente é resmungão, né? Quem aqui não reclama? A reclamar para quem? Ah, Deus não foi justo comigo. Não tem que reclamar. O que nós estamos passando é exatamente o que nós precisamos ou merecemos passar. Nós construímos. Então, gente, não perder tempo reclamando. E ele coloca assim: na hipótese de que você se empenhe realmente pela aquisição do conhecimento espírita, passe a refletir sobre a reencarnação, sobre a lei da reencarnação. Primeiro item, eu dividi em itens para ficar mais fácil da gente compreender. Ele diz assim: és um espírito eterno, infinito, né? Eterno é Deus, nós somos infinitos, nós tivemos um princípio e vamos, tá? Envergando uma temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo um uniforme de trabalho francamente deteriorável, perecível e passageiro. Já pensamos nisso? Somos um espírito que estamos habitando um corpo de carne temporariamente, e esse corpo é francamente deteriorado. Ele dá o exemplo do uniforme do trabalhador, né? De tempo em tempo tem que ser trocado, porque vai ficando roto, vai ficando podre, né? E o nosso corpo, se a gente não cuidar dele, o que acontece? Já em vida. Mas o nosso corpo tem prazo de validade, e às vezes a gente abrevia esse prazo de validade. Nós vamos aqui mais abaixo aqui entender isso, mas tomar cuidado, lembrar sempre: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa existência aqui é passageira, é um processo na lei da reencarnação, onde a gente veio aprender para evoluir. Não se esqueçam disso. E ele diz: observa os teus próprios hábitos, vícios e tendências, e perceberás o que fostes nas tuas existências passadas. E a gente diz assim, né? Exatamente aquilo que a gente tem que trabalhar aqui, porque foi isso que nos fez reencarnar. As nossas más tendências, as nossas tendências aos vícios, às vicissitudes, é isso que a gente tem que combater, porque os vícios morais é que fazem a gente reencarnar aqui mais vezes. Vamos citar alguns: rancor, ódio, ressentimento, raiva, inveja, ciúme, maledicência. A lista é interminável. Vamos falar: orgulho, egoísmo, vaidade, e por aí vai. Gente, esses hábitos, essas tendências, esses vícios mostram que a gente foi lá atrás. Nós não aprendemos aqui, nós reaprendemos.
Quem tem tendência ao alcoolismo, cuidado. Já foi em outra. E a gente vai ver o cuidado por quê? Porque a gente pratica um suicídio inconsciente. A gente abrevia o tempo de existência do nosso corpo aqui na Terra. A gente mina as resistências orgânicas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico e social e identificarás com quem te comprometestes para sanar teus próprios débitos ou para traçar a tua própria senda ou caminho de elevação. O que ele quis dizer com isso? Família, sociedade. Será que é por acaso que a gente nasce naquela família? A gente vê nas famílias aí, nora contra sogra, genro contra sogro, pai contra filho, irmão contra irmão. A gente sabe que a família é composta por elementos que precisam se afinizar. Quando já são afins, é para sublimar isso, mas quando não são, é porque um precisa aprender a compreender o outro. Na família é que estão reunidos os espíritos que mais se comprometeram entre si. E na sociedade, a gente convive, Eu lá em Itapiratiba, me formei, poderia ter ido para um centro muito maior, mas sempre fiquei ali. Por que será? Não é mistério de Deus, Não existe mistério. E aqui vocês, nessa sociedade, vocês vão encontrar elementos, aquela pessoa chata, aquela pedra no sapato, aquele crítico. Isso é natural. São aqueles que lá atrás nós nos comprometemos com eles. Então o que a gente tem como obrigação nesse item? Fazer sempre o melhor possível na convivência. Não vai repelir aquela pessoa que está sempre te cobrando, porque você deixou lá atrás algum vínculo com essa pessoa. Então faz o melhor que você pode. A pessoa que às vezes vem te pedir emprestado, Jesus fala, dá aquilo que te pede. Mas e se ele não me pagar? De repente você pegou emprestado dele na outra e não pagou também. Nós não sabemos. Então, gente, é esse convívio da melhor maneira possível. Isso é amar o próximo, ter compreensão, ter entendimento, ter solidariedade, ajudar aquele que você pode ajudar. Amanhã você precisa de ajuda, ele pode te ajudar. Então a gente não vem numa sociedade também por acaso, viu? Mas cuidado, gente, dentro da família, muito cuidado. Na família que está o âmago da coisa, ou seja, aqueles espíritos que reencarnaram para se redimir, para evoluir, num esforço com o Cristo, Olha que interessante. Estuda o quadro que te emoldura as tuas atividades diárias e notarás de que ponto deves partir e demanda a tua melhoria. Tem uma lei espiritual, gente, que diz assim: caminhar sempre para frente e para o alto. Nunca estacionar e abaixar. Tá? As nossas atividades diárias, profissionais ou não, é para a gente estudar isso daí
E a gente sabe em que ponto a gente deve partir para melhorar nesse convívio. Cada um na sua profissão, as dificuldades que tem. Tem gente que reclama do trabalho, né, do serviço do patrão, do chefe, né, do encarregado. Tudo isso tem ligação, viu, gente? É complicado, né? Mas tenham sempre isso em mente. Nada de depressão, de ficar por causa de algum acontecimento. Sempre levanta a cabeça, vai para frente, caminha, trabalha, não para. Depressão não. É perda de tempo. E esse tempo vai fazer falta depois. Todo o tempo que a gente perde na ociosidade ou se acomodando no vitimismo, às vezes, de uma enfermidade, esse tempo vai ser acrescido na próxima vinda aqui, que é um tempo precioso que a gente perdeu. Segundo o relato dos espíritos que comunicam nas mesas mediúnicas, né, já ouvi muito isso, trabalhador de casa espírita, que foi um grande baluarte, falar, se eu soubesse que era assim, eu teria feito mais, muito mais do que eu fiz. E a gente se acomoda, já está bom, isso que eu faço, está bom. Então, gente, procurar fazer sempre mais, né? Olha que interessante, sobretudo é preciso ponderar seriamente que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá, reencarnará para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Porque aí você está aumentando as suas dívidas. Ninguém, absolutamente ninguém nasceu para o mal. O mais vil criminoso, se não foi reencarnação compulsória, ele pediu para vir para tentar ser melhor. Foi mais fraco. Os políticos corruptos do mundo inteiro também pediram para reencarnar e serem políticos, para usar bem o dinheiro que não é deles, que é do povo, em benefício do povo. Mas chega lá, vê bilhões, milhões, deixam-se levar. Ninguém veio para o mal, né? Será que se a gente pedir uma reencarnação para ser um Hitler, será que eles deixam? O Hitler foi Hitler porque ele quis ser Hitler. Tá? O Hitler, para quem não sabe, era um dos chefes das hostes do umbral pesado, que eles chamam de inferno, infernais, né? Ele era um deles. Tá? Foi dada a oportunidade para ele vir, chegou onde chegou, e o que ele fez? Ele quis dominar o mundo. Milhões e milhões de pessoas. Olha o comprometimento. Então, gente, se alguém aqui ainda está, vamos dizer assim, por fraqueza, procurando algum caminho que não seja o caminho do bem, para enquanto é tempo. Ninguém reencarna para continuar as coisas erradas. A gente reencarna para melhorar. E mais no finalzinho nós vamos aprender algumas perguntas que a gente tem que fazer para a gente mesmo, para usar melhor o nosso livre-arbítrio, para errar menos. Tá, gente? Então ninguém reencarnou para reconstruir todo um futuro trevoso aí pela frente. Nós viemos para fazer luz, né? O Emmanuel fala assim que um aluno, quando repete o currículo de lições, ele tem o objetivo de ganhar à frente e não para se acomodar na retaguarda.
né? Aqui na Terra a gente ainda dá uma chance, né? Hoje já não tem mais, quem é professor aí pode dizer, né? No meu tempo tinha, a gente repetia. Se não tirasse as notas que precisava, voltava a fazer aquele mesmo ano. Tá? Hoje acho que não tem mais isso, mas naquele tempo tinha. Mas a gente volta aqui na escola da Terra como aluno repetente. Filho, vai lá, estou te dando nova chance, né? Tem toda uma equipe espiritual, os nossos mentores, os nossos protetores, o nosso anjo guardião, os nossos familiares, são todos espíritos amigos que nós deixamos lá e que torcem por nós aqui. E eles falaram, olha, repete o ano, vai lá, né? Você vai ter mais uma existência para ver se você faz um pouquinho melhor do que você fez. Reencarnar, gente, é para isso. O objetivo é crescer sempre. Porque a lei é assim. Quem já leu o livro dos Espíritos, está lá naquelas 10 leis, a lei do progresso. Além da lei da destruição, tudo que a gente vê. Mas a lei do progresso é uma delas. Ninguém é retrógrado, nós só progredimos. Convence-te de que só retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. É aquilo que a gente disse, não somos retrógrados. A gente veio para fazer mais, adquirir mais luz, mais conhecimento, mais elevação, mais evolução. Não viemos para ficar estacionários. Esse tempo, gente, conta, viu? O tempo da preguiça conta muito. Porque na próxima, a gente tem que fazer o que nos compete. Na próxima, e o que a gente deixou de fazer na anterior. Então a dívida vai aumentando, a carga vai aumentando. Então tem que fazer, faça. Né? Não deixa para depois. Indispensável corrigirmos naquilo que erramos, tanto pela lei da reencarnação, como pela nossa existência atual. Aquele autor espiritual, o Kalunga, ele diz, todo mundo erra, todo mundo errou, e todo mundo vai errar muito ainda, até chegarmos no patamar evolutivo da luz. Né? Mas a gente tem que se corrigir. Deus perdoa? Deus não perdoa, Ele não se ofende. Tá? A gente tem que se corrigir. O perdão é a misericórdia de Deus. Tá? Se a gente transformar a nossa vida do mal para o bem, a gente vai vivenciar o amor. E aí a gente cai naquilo que o Pedro disse, o amor cobre a multidão dos pecados. Por muito amar, você tem redenção de muitas, vamos dizer, pecados, né? Vamos dizer, muitas falhas, muitos comprometimentos com a lei. Por isso que não existe o destino, assim, propriamente dito, traçado. Existe uma diretriz onde a gente pode ir mais ou menos. Então, se está previsto para algum de nós aqui morrer de acidente, mas você se engajou no trabalho do bem, do amor ao próximo, da ação em detrimento do próximo, quando vai acontecer aquilo, você não vai ficar tipo paralítico na cama por causa de um acidente. Você vai passar por
período aí de 1, 2 anos de sofrimento e tal, mas vai recuperar a tua saúde e vai voltar na vida ativa. Se está previsto perder um braço num acidente, se você mereceu por trabalhar bastante no bem, você perde um dedo. Essa é a lei do merecimento. Então, gente, o destino ele é moldável através das nossas escolhas. A gente já falou aqui da outra vez, há tempos atrás, que a vida é feita de escolhas, e realmente é. A cada dia a gente está usando a lei de causa e efeito, né? A gente tem que escolher para fazer. Então, levantar aqueles que a gente impeliu à queda, vai aparecer muita gente que vai te procurar e você vai orientar, ajudar. É aquela pessoa que lá atrás, em outro, você prejudicou ou deixou de ajudar. Gente, amar os que aborrecemos e prejudicamos, isso é coisa diária. Como que a gente ama o próximo? Sendo educado, solidário, fraterno, gentil, né? Amar o próximo é isso. Se condoer com o problema dele, procurar ajudar. O mundo regenerador vem vindo aí. É um mundo de santinhos? Não. Não é. Mas é um mundo de solidariedade, é um mundo de união, de fraternidade, de ajuda mútua, um amparando o outro, um ajudando o outro. E não o que nós estamos vendo agora no provas e expiações, um prejudicando o outro. Né? Então é isso, gente. O que Jesus veio nos ensinar é só isso. O Evangelho é rico em temas onde ele pede a nossa regeneração. Não precisa nem falar, né, de acender alegria nos corações, que lá atrás nós encharcamos de lágrimas. Eu mesmo estive às voltas aí com uma obsessão muito difícil, que diz respeito a um passado meu lá bem longínquo, que eu não gosto de recordar, onde eu abusei do magnetismo, enfim. Eu trabalhei com magia negra em existências anteriores. Magia pesada. Também você? Mais um. E eu tive a oportunidade de conversar com aqueles espíritos que eu desviei da rota lá naquela época. Porque eu era o chefinho, né? E eles vieram cobrar. Eu falei, olha, o máximo que eu posso fazer, eu escolhi esse caminho, eu estou nele, vocês estão convidados agora a seguir o mesmo caminho. Eu não posso fazer mais nada. Eu já fiz o errado. Se fosse agora, eu não faria. Né? Isso é só para citar exemplos, gente. Então, não tem acaso. A gente precisa estar sempre ponderando muito bem as situações e os problemas que nos acontecem. O Divaldo Franco diz assim: o problema tem vida. Fale com ele. Entra nele, veja o que ele quer de você. É igual a doença. A doença física, ela está querendo, o corpo está nos falando alguma coisa. Também há problema espiritual, às vezes, quando é desvio do espírito, né, a doença espiritual ou mental. Só a retificação pelo Evangelho é que vai fazer a cura. Enquanto a gente não estiver convicto de que nós temos que andar no trabalho do bem, nos ensinamentos do Cristo, nós não vamos nos curar. Podemos até nos curar, mas a gente vai ter enfermidade mais para frente. Tá?
Na página ele encerra dizendo: estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros, ou seja, do teu próximo, tudo aquilo que você é capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Ou seja, gente, é a caridade em ação. Quem veio médium, implorou para nascer médium. Por quê? Porque a mediunidade, ela nos dá a grande oportunidade de redenção. Para ser um bom médium, eu preciso estudar, conhecer e fazer a minha reforma moral. Para ser simpático aos bons espíritos, para poder ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas e orientá-las. Então a mediunidade é uma ferramenta que a gente ganha da espiritualidade e precisa saber usá-la. Quem não usa, deixa essa ferramenta enferrujar. E depois, na próxima, ou seja, já na chegada no plano espiritual, já vem o arrependimento. E na próxima, você tem que trabalhar duplamente. Você tem que fazer o que você não fez nessa e mais o que você tem que fazer naquela. Então, gente, o tempo é agora. A gente não pode estar protelando, mesmo porque o tempo está se esgotando. Está difícil viver, não está? Nesse mundão. Nós escolhemos estar aqui. Por quê? Porque para suportar tudo isso, nós temos que trabalhar o nosso íntimo, nos prepararmos para não suicidar. Vocês viram que o Divaldo falou que nós vamos ter muitos suicídios aí pela frente. São espíritos que pedem e depois se amedrontam e fogem. E a fuga é por fim a vida, né? A vida física, porque fica mais endividado espiritualmente. Tá? Então nós temos que, nessa época que nós estamos vivendo, mais do que nunca, porque nós negligenciamos isso nas outras. Então agora é o momento. Já falamos aqui sobre transição planetária. O caminho do Cristo. Cada um aqui vai ter que escolher. Ou é do Cristo ou não é do Cristo. E o que está em cima do muro, que é mais ou menos, também não é do Cristo. É do inimigo. Tá? Para a gente continuar no mundo regenerador, temos que ser do Cristo. Gente, não há como fugir, tá? O destino de todos nós é sermos felizes. E felicidade diz respeito à consciência tranquila. Não semear discórdia, não semear maldade. Não fazer pessoas verterem lágrimas por causa das nossas atitudes. Tá? Porque a felicidade real de espíritos iluminados, nós estamos muito longe disso. Né? A gente tem que servir a Deus na pessoa do próximo. Para não estender muito, nós temos aqui outra parte do Emmanuel que diz respeito a isso. Prestem bem atenção, que essa nós não vamos explicar, mas está mais do que explicado. Olha o que ele diz: companheiros do mundo, sois espíritos eternos ou imortais, em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, quando a gente desencarnar, conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. Deus é justo. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo
e servindo aos outros, servindo ao próximo, o quanto puder. E, sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis e inferiores que as vossas, e aproveitai o vosso privilégio de entender e de auxiliar. Trabalhadores, nós estamos em condições melhores do que muita gente. O nosso dever, passar conhecimento, né? Entender as atitudes do outro e auxiliar, orientar. Não é o que essa casa faz também? Quando é lá na sessão da cura e tal, a gente vai voltar a fazer as mesmas coisas erradas que nos levaram à enfermidade? Não é isso que os mentores sempre nos orientam? Então, gente, entender que a nossa passagem aqui é uma contagem regressiva do berço ao túmulo, né? E vamos fazer o melhor que a gente pode. E como a gente falou de lei de causa e efeito, livre-arbítrio, como aplicar essa lei no nosso dia a dia? Então é assim, você procura se atentar e observar bem as escolhas que você vai fazer a todo momento. Vigilância, que Jesus pediu. E toda vez que você fizer uma escolha, ou até antes de fazer, pergunte-se quais serão as consequências, boas ou más. Dá para entender, né? Trará paz de consciência a mim e ao outro? E se você sentir conforto ou se sentir bem, é porque está certo, prossegue na tua escolha. Mas se você se sentir desconfortável, a consciência já acusou, opa, pesou. Pare imediatamente e observe. Tem outra saída melhor? Né? Por quê, gente? Porque o nosso coração, não o órgão coração, a função coração, que é a mente, que é a emoção, que é razão, ele é intuitivo, é ele que nos avisa, a nossa mente, e ele conhece a resposta correta. O nosso eu superior, que é o nosso espírito, é através do coração, onde mora a chama Cristo, é que ele nos fala. Aquela chama daquela imagem lá, ó, que emite uma luz que todos nós temos, que é o nosso Cristo interno, Cristo interior. Pergunta para ele quando você estiver em Deus. A gente sempre fala nas palestras. Aliás, eu nem palestrante eu sou. Mas você está em dúvida? Consulta o Cristo. O grande, ou seja, a personificação de Deus entre nós, aquele que não errou. Procura ouvir sempre o Cristo, tá? E lembrar sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas, ser grato a Deus por tudo que Ele nos concede. Cada dia são novas experiências, novos aprendizados. E amar o próximo como a si mesmo. Jesus disse assim: e assim tudo que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Também no uso do nosso livre-arbítrio. Será que eu gostaria, se alguém estivesse fazendo isso, que eu vou fazer para ele? Será? Se a resposta for não, melhor não, né, gente? Não faça. Porque a lei vem em cobrança mesmo. Então eu espero que todos aqui
tenham compreendido bem o tema reencarnação, como é difícil e sério, né? Vamos fazer o melhor, gente. Nós viemos aqui para fazer melhor. Que Jesus abençoe todos nós. Tenham todos uma noite de muita paz, de muita luz. Um pouquinho de tudo aquilo que foi falado aqui hoje, né? E agora nós vamos finalizar essa primeira parte da reunião de hoje e vamos passar para a segunda. E vamos lembrar que se aqui estamos hoje, nós viemos em busca de alguma coisa. Uma palavra, uma orientação, uma cura, um alívio de dor. Então, para que essa nossa chegada aqui não seja em vão, nós chegamos naquele momento agora que nós precisamos, como ele falou, entrar em vigília. Então, assim, se nós não nos sintonizarmos com a espiritualidade que aqui se faz presente, essa espiritualidade não consegue atender os nossos pedidos, nós não conseguimos sintonizar, não há vibração. Então, nesse momento, é o momento em que todos nós ficamos em silêncio, elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus Cristo, pedimos, colocamos a nossa intenção em tudo aquilo que nós viemos buscar aqui nessa casa de hoje, para que nós não saiamos daqui do jeito que a gente fez, para não perdermos a oportunidade desse momento que estamos aqui. Então, nesse momento, nós vamos ficar em silêncio, pensar em Jesus, pensar no que nós viemos buscar aqui. Ao mesmo tempo que pensamos, já agradecemos todas as graças que aqui nós vamos alcançar na noite de hoje. E enquanto, para esperar a nosso atendimento, nós vamos passar para a segunda parte com a nossa oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós em todos os seres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e até as nossas gerações, que assim seja.